Essa campanha que vocês estão fazendo, nós fizemos na nossa igreja no ano de 2013. Fizemos poucos meses depois que São José fez. E eu tenho para mim, eu compartilhei isso com o pastor, que é uma das melhores campanhas que foram produzidas dentro da visão de igreja com propósito. Para mim é uma das melhores. Esse livro do pastor Carlito, ele deveria fazer o caminho inverso do que foi feito com os livros que vieram de Saddleback. Ele devia ser traduzido para o inglês e eles deviam usar lá e fazer lá. Porque é realmente um livro. Eu perguntei ao pastor Carlito, falei: pastor, parece que o senhor ficou 40 dias no monte e aí voltou com o rosto fluorescente com o livro O Grande Doador nas mãos, né? É um livro de impacto profundo na minha vida, na vida da minha igreja, até os dias de hoje. Já passou um tempo da campanha. Quando nós fizemos a campanha, nossa igreja não tinha nem 50 pessoas, né? E temos experimentado até hoje a provisão, o cuidado e a expectativa das coisas grandes que vêm com uma campanha como essa, né? Você deve ter essa expectativa. Queria pedir que você ficasse com a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo de número 9. Esse não vai ser o único texto, mas esse será o texto onde nós vamos permanecer mais tempo. Então, deixe já aberto aí e acompanhe todas as outras referências que serão apresentadas aí no PowerPoint. Mas conserve sua Bíblia e faça as anotações dos pontos que você deseja aí registrar, faça nessas páginas de Atos, capítulo de número 9. O grande doador nos deu seu amor, é o tema que recebi de presente. A lição dessa semana, me parece que um dos dias teve algo assim, não é isso? Ou vai ser agora na próxima semana? Nessa semana, né? Pode ficar tranquilo que aqui não é o seu estudo lá. Então, quando você chegar no dia, você estude fielmente, porque eu apenas peguei algumas frases fortes que o pastor Carlito colocou para aquele dia e semeei aqui, mas é algo que Deus ministrou no meu coração e eu creio que é para a minha vida e é para a sua vida que está aqui nessa noite. Todos os que estão aqui, Deus sabia que você está aqui e Ele queria comunicar com você, Ele queria falar hoje com você e Ele vai falar sobre um assunto, que esse assunto, ele é a solução para o momento que o Brasil está vivendo. Porque a Bíblia diz que o amor espanta o medo. E uma das coisas que tem feito maior estrago na vida do brasileiro hoje é o medo. Você tem medo de perder o teu emprego. Você tem medo de fazer uma negociata e de repente não ter condições de chegar ao final honrando o compromisso que você fez. Você tem medo de se você vai ter condições de manter o seu filho numa escola particular até o final deste ano. Você tem medo dos rumos políticos que estão completamente instáveis, né? Estamos com grande mobilização para destituir um governo e sem a menor esperança de pessoas boas para ocupar esse governo. Então, há muita insegurança. E aonde não há amor, existe medo e insegurança. Quem disse isso foi Sigmund Freud. Ele disse, olha, o padrão da vida humana é estabelecido ou pelo amor ou pelo medo. Se tem amor, não tem medo. Se tem ausência de amor, tem medo, preocupações e sérias complicações de âmbito psicológico. Você desestabiliza. E é o que nós estamos vendo com as pessoas hoje. E nós vamos para as ruas fazer o quê? Pintar a cara?
Há algum tempo atrás, você lembra do Lindenberg Farias, de cara pintada, estampando capas de jornais e revistas, destituindo um governo, e anos depois, você viu ele sentado com este mesmo ex-presidente, comendo à mesa, dentro do Senado Federal. Então, pintar o rosto não vai ser solução para o país. A diferença nós vamos fazer com Existe Amor, que vocês vão fazer. A resposta para a cidade de São Gonçalo vai ser o Existe Amor. Porque as pessoas vão sair de lá sem medo, porque elas vão conhecer o amor. E o amor espanta o medo. E aonde o amor reina absoluto, há estabilidade emocional, psíquica, e isso produz saúde física, porque quando aqui em cima não está bom, aqui começa a dar diversos piripaques. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu, quando perdi meu filho, eu me mantive, no controle da situação. Eu achava que esse era o certo a se fazer. Eu tinha que dar assistência para minha esposa, eu tinha que fazer os meus pais perceberem que eu estava bem. Eu precisava, como pastor também, ter uma resposta positiva diante da minha comunidade de fé. Então, eu chorei pouco, eu me mantive emocionalmente estável, mas no prazo de 1 ano da perda dele, eu tive 5 pneumonias. E aí, quando eu fui consultar um especialista, um pneumologista, ele me perguntou assim: rapaz, mas você não deveria ter tantas pneumonias frequentes. Ele fez uma pergunta para mim: você está triste? Eu falei assim: não estou triste. Aí ele falou assim: então me conta seu último ano como foi. E aí não teve como não tocar na ferida. E ele falou: rapaz, você não está triste ter perdido um filho? Eu falei: não, a gente está triste, mas a gente está tocando a vida. Ele disse: você está com uma baixa imunidade, porque tristeza gera problemas no pulmão. Hoje eu estou completando uma formação em psicanálise, termino esse ano, e aí eu fui ver que é realmente isso. Mas lá, o meu pneumologista me mandou ir para um psicólogo. Parece doido isso, né? Porque ele não podia fazer muitas coisas por mim. Então, queridos, vocês vão para as ruas, não existe amor, para curar a cidade de São Gonçalo. Você crê nisso? Então vamos lá, vamos receber do grande doador todo o amor, em toda a dimensão, em toda a profundidade. Vamos mergulhar o mais fundo, vamos subir a maior altura, vamos nos expandir para todos os lados, para ter uma resposta ao nível da necessidade que está do lado de fora desse templo. Amém? Vamos lá? Para falar de amor na Bíblia, você não tem como não citar a poesia mais linda que tem, que é a poesia do amor, que está lá em 1 Coríntios 13, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É ou não é uma linda poesia? Ela foi usada por um dos nossos poetas, Renato Russo, que cantou, e muitas pessoas que se diziam ateus, roqueiros, ateus, e eu tinha amigos assim, e eu falava: rapaz, você está cantando palavras do meu livro sagrado.
Não estou não, isso aqui é música do Renato Russo. Eu falei, não é não, não é não, isso são palavras do meu livro sagrado que você está cantando. Você não acredita em Deus, mas você está cantando a essência do meu Deus, porque a minha Bíblia diz que o meu Deus é amor. E você está, em suas palavras, dizendo que ter Deus te traz tudo de bom e te coloca em um nível de vida social onde você não tolera as coisas que são contra Deus, mas faz tudo de acordo com a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Esse texto, ele não poderia vir de mente humana. Por isso, isso aqui não é o produto de Paulo. Isso aqui é a dádiva de Deus para a vida da igreja que passou pelo relacionamento de Paulo com o Senhor. Paulo se relacionando com Deus, ele viu Deus como um amor perfeito, e Deus o inspirou para que ele nos desse essa revelação. Deus é deste fato. E aí, o pastor Carlito diz que é um amor incondicional, presente somente em quem nasceu novamente em Cristo. Então, Renato Russo não poderia escrever. Paulo pôde escrever depois de que algo aconteceu na vida dele. E agora nós vamos aos textos de Atos. Vamos ver quem era Paulo. Eu quero fazer um acordo com você aqui. Paulo, ele começou a sua vida como Saulo, e depois teve seu nome transformado. Abrão se tornou Abraão, Sarai se tornou Sara, Jacó se tornou Israel, Noemi se tornou Mara. Então a Bíblia é cheia dessas histórias de pessoas que mudaram de nome ao longo do momento que estavam vivendo. Mas eu vou sempre me referir a Paulo. E aí quando eu estiver lendo aqui Saulo, você sabe que é o Paulo. Mas quando eu estiver me referindo fora do texto bíblico, eu vou falar Paulo para que a gente não crie nenhuma confusão aqui na cabeça de vocês. Estamos acordados? Amém? Então olha só quem era Paulo. Em Atos 8, você pode andar um pouquinho para trás, diz que e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todo o exército, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. No texto de Atos 9:1 diz que, enquanto isso, Saulo, enquanto as coisas ruins estavam acontecendo, enquanto mesmo com todas as coisas ruins, os discípulos estavam preservados e fazendo o cuidado dessa igreja primeira, que se reunia a partir do Pentecoste, que era a igreja cheia do Espírito Santo, e que não iria morrer porque ela tinha poder dentro dela para derrubar as portas do inferno. Amém? Então, as portas do inferno se levantaram, e quem era uma das pessoas que guardavam as portas do inferno? Era Saulo. Era Saulo. E aí Saulo agora, depois de muitas situações, diz que enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho era todos aqueles que tinham confessado Jesus como Senhor de suas vidas, ele pudesse levá-los presos para Jerusalém. E chegando com eles presos em Jerusalém, o que eles iam fazer? Fazer o que fizeram com Estevão, ia matar. Então Paulo era uma pessoa muito ruim no início da sua história. Ele era de qualidades enormes no que tange a lei, a religião e a cultura. Podemos dizer que ele era um homem culto, jovem, muito bem preparado pelo seu mestre. Ele tinha dupla nacionalidade, então culturalmente ele era alguém com muito potencial. Ele era muito dedicado à religião dele, era um religioso.
mas era alguém distante de Deus. Por isso não fazia obras boas. E tudo que ele fazia achando que era o bem, era na verdade um grande mal. Porque o amor só pode vir como fruto de uma conversão. Mas aí Deus cuidou dessas coisas. Deus pegou esse homem que estava alegre vendo Estevão morrer, que pegou e fez uma cruzada contra o povo de Deus a caminho de Damasco. Pegou esse homem e se apresentou a esse homem. Porque apesar de perseguir, ele não sabia quem ele perseguia. Sabe quando alguém lá fora, que você está convidando para ir na tua célula, começa a falar mal da igreja, começa a falar mal de pastores, começa a falar mal daquilo que você acredita, não se ire contra essas pessoas. Porque apesar de elas já terem os seus próprios motivos, todos esses motivos são frutos do completo desconhecimento de quem é Deus. Paulo não sabia quem era Jesus. E aí Jesus se apresenta. Porque Jesus não foge de nenhuma questão. Foge. Você já viu Jesus fugir de uma questão? Então ele falou assim, esse cara não me conhece, eu vou me apresentar para ele. E aí a continuidade, a partir do verso 3, diz que em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Você hoje, talvez entrou aqui num completo desconhecimento sobre quem é Jesus. Mas assim como Jesus conhecia a fundo Saulo, o Paulo, ele conhece você. E ele disse assim, 2 vezes, Saulo, Saulo, mostrando assim, cara, é você mesmo. É contigo que eu vou falar. E a linha de comunicação é da seguinte forma, você se declara meu inimigo. Mas olha como o texto continua. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O pastor Carlito disse que o amor sempre pressupõe sacrifício e doação. Quando Jesus está dizendo assim, eu vou mostrar para ele que agora ele não é mais um inimigo declarado meu. Agora ele se tornará inimigo de outras pessoas, porque se tornou meu amigo. Ele estava transferindo para a vida de Paulo agora um compromisso de relacionamento com ele. Porque ele sabe que todos aqueles que de fato o conhecem não resistem à sua presença.
e não ia ter opção de viver fora do caminho. Saulo agora seria um perseguido e não mais um perseguidor. Ele seria agora não mais alguém que procurava cristãos, mas alguém que procurava não cristãos para torná-los cristãos. Que mudança radical, né, irmãos? Que tremendo tudo isso. E aí, a partir disso, Paulo então começa a produzir coisas tão maravilhosas, tão de Deus, tão originadas em Deus, como o texto aos Coríntios, no capítulo de número 13, na sua primeira carta. Ele conseguia compreender que a solução para o mundo residia num amor perfeito, que só provém do Pai das luzes, que não muda, que não é inconstante, mas que permanece o mesmo, que é o que era ontem, que é hoje e que será eternamente para a glória do nome do nosso Deus. E agora esse homem, ele começa a viver num caminho excelente, e ele começa a levar pessoas para esse caminho excelente, e o que Deus está fazendo com a minha vida é o que Ele fez com a vida de Paulo. Porque eu andava desgarrado, inimigo de Deus. Mas quando eu encontrei com Ele, ao invés dele me punir por isso, Ele me deu amor. Foi isso que Ele fez. Porque ali no caminho, quando Ele falou para aquele homem jogado no chão, cego, miserável, que ele era aquele que ele estava perseguindo, ele poderia esmagar Paulo ali mesmo. E talvez é isso que você está fazendo com as pessoas que estão em oposição a você do lado de fora. Mas a gente vai sair daqui hoje tão cheio de amor, que a gente vai começar a perdoar a dívida. A gente vai começar a pedir perdão a pessoas que deveriam estar nos pedindo perdão. A gente vai começar a dar um caminho diferente a essas pessoas para se relacionar conosco, porque nós somos aquilo que eles precisam para conhecer a Deus, porque Deus está em você, você é a carta de Deus, você é o perfume, a fragrância de Deus aqui na terra. E se você recuar disso, queridos, como eles saberão? Como o Brasil vai mudar se a igreja não avançar no amor do lado de fora dos seus templos? Não vai ser um partido, não é a volta de um regime, e a solução também não é mudar de país. O momento agora é de amar, amar, amar e amar. E a origem do amor é o grande doador. O grande doador, ele nos deu o seu amor, mas com propósito. E qual o propósito? Ele nos deu o seu amor para que, primeiro, descobríssemos a maneira excelente de viver. Sem o amor não há um caminho novo. Porque o caminho novo, ele é aberto pelo amor. O amor abre esse caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. E como ele se tornou o caminho para nós? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que mandou ele para ser o caminho. Então, sem amor não teria o caminho. Se não houvesse na origem de Deus amor pelo povo, nós estaríamos longe, desarraigados, destruídos, pervertidos. Mas o amor de Deus trouxe Jesus, e Jesus se tornou o caminho, e o caminho nos abriu a chance de viver o novo. O texto de 1 Coríntios 12, 31 diz que, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. E aí, qual é o caminho mais excelente? 1 Coríntios 13, 1, o amor. Esse é o caminho mais excelente. Atos 9, no verso 6, o texto que lemos diz que o Senhor virou-se para Paulo e disse assim, levante-se, entre na cidade, que alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então, quando nós
nos abrimos para esse relacionamento com Jesus, Jesus primeiro logo providencia um tutor para nós aqui na terra, alguém para nos ensinar o caminho. Um discipulador, um pastor, um irmão dedicado em Cristo para cuidar da sua vida, uma célula, uma casa de paz, um aconselhamento no gabinete e tantos outros recursos que Deus tem disponibilizado. Mas naquele momento a vida era de Ananias mesmo. Era o instrumento de Deus, era a forma com que Deus se relacionava com Ananias, e ele ia mostrar isso para Paulo de forma a confirmar aquilo que ele já tinha dito para ele. Ele disse em sonho, e agora vinha a confirmação do sobrenatural através da presença que Ananias representava naquele lugar. Queridos, quando nós descobrimos o amor, não há outro jeito de viver nesse mundo. A nossa igreja aqui também tem, o Celebrando a Recuperação, né? O Celebrando a Recuperação, ele tem alto índice de pessoas que tratam sobre ira. E eu acho que deve vir todo mundo que precisa. Porque não tem como encontrar o amor perfeito e sair por essa rua cuspindo fogo igual dragão. Não tem como. Não tem como. Se você sabe que daqui ao centro do Rio você pega engarrafamento todos os dias, entra já num propósito com Deus para Ele te dar a resistência no amor para você chegar lá. E começa a inventar coisa. Põe mensagens no seu carro para você ouvir, no seu celular para você ouvir lá no ônibus. Leia livros indicados pela visão da igreja. Mas o crente, ele tem que se alimentar de amor e não de ódio. Por isso que muitos cristãos saem de cultos abençoados, como sei que tem nessa igreja, no domingo, e na segunda-feira, na primeira hora, estão perdendo suas bênçãos, porque eles deixam a essência do amor, e o amor é o fertilizante para a promessa na nossa vida. O amor fertiliza-nos para que as sementes da bênção de Deus possam florescer nas nossas vidas. O Senhor Jesus estava dizendo para Saulo: Saulo, você não vai poder mais viver sozinho. Você vai precisar agora ir até alguém, porque alguém vai te explicar como é que as coisas vão acontecer. Ele estava mais ou menos dizendo assim para Saulo: você não sabe de mais nada. Ele ia para Damasco, e agora ele vai para Damasco para buscar um entendimento do que ele faria da vida dele. E às vezes a gente chega aqui no reino de Deus cheio de eu sei, eu sou, eu já vi. Ah, pastor, esse negócio dá certo. Não, eu já vi, já ouvi, já sei que não dá certo. Queridos, isso daqui, nada do reino de Deus nasce primeiro na mente humana. E se a gente assumir que a gente entende a mente de Deus por completo, então a gente trocou de Deus. Porque a mente do nosso Deus não é esgotada, não. Comece hoje a viver um relacionamento de amor com Deus, onde você não sabe nada e está buscando um caminho para aprender. Abra sua vida para o conhecimento do novo e do mais excelente. Não tem como passar 40 dias lendo um livro abençoado que Deus nos deu através da vida do pastor Carlito e não sair diferente. Não tem como. Não tem como. Não tem como esse livro passar pela sua vida e não deixar um legado na sua vida. Não tem como. Porque é o Senhor nos dando um caminho mais excelente. E não cabe os velhos hábitos, não cabe a mediocridade, não cabe os velhos pensamentos, não cabe a saudade do pecado. E tem muito crente se relacionando com o pecado com saudade dele. Às vezes a gente ouve alguns testemunhos que nas primeiras falas do testemunho parece que a pessoa até quer voltar no tempo do ruim, né? Não, porque lá eu mandava,
Que isso, cara? Você está com saudade do tráfico, né? Um caminho mais excelente, ele anula tudo que ficou para trás. Como Paulo disse, eu me esqueço do que para trás fico, porque ele sabe que os melhores dias da sua vida estavam diante dele. É assim na sua vida? É assim na minha vida também, no nome de Jesus. Segundo, o grande doador nos deu o seu amor para que a nossa vida possa ter um novo significado para o outro. A gente não é um povo que vive segundo o conselho dos homens, mas o que as pessoas estão vendo a respeito de nós é do interesse de Deus, porque Ele nos diz que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas que estão olhando para a igreja memorial e tentando encontrar uma esperança para a vida deles. E a gente pega uma questão que é legítima, nós não nos guiamos pelo conselho das pessoas e abrimos mão do testemunho, do que o outro pensa a nosso respeito, do que eu significo para o outro. Olha o que diz o verso 13 e 15 de Atos 9. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Ele estava dizendo o seguinte: não importa nada do que você sabe a respeito de Paulo, Paulo se tornou assunto meu. Acabou. Sabe aquele teu desafeto? Vamos sair da negação, né? Aquela pessoa que você não está conseguindo digerir. Quando o amor penetra no teu coração ao nível da obediência que Ananias tinha ao Senhor, você hoje sai daqui descobrindo que aquela outra pessoa, ela é assunto de Deus. E Deus vai resolver com ela o que Ele tem que resolver. O teu papel com ela hoje é ir até ela em amor. No texto nos fala que o projeto maligno de Paulo já tinha tomado as páginas dos noticiários. Todo mundo sabia o que ele queria fazer. Só que ninguém sabia o que Deus queria fazer através dele. Sabe aqueles boatos malignos que entram na vida da igreja e começam a correr os corredores da igreja? Mas o pastor vai fazer isso, o pastor fez aquilo. O ministério tal vai fazer isso, o ministério tal vai fazer aquilo. Isso é semente do inferno. E era isso que tinham lançado na vida de Ananias. Mas Deus foi lá e arrancou isso e falou assim: ele é assunto meu e os planos que eu tenho para ele são do meu interesse e ele vai fazer o que eu quero e não o que ele queria fazer. Ele é meu instrumento. Meu instrumento. Vamos parar de apontar e vamos começar a fazer autocrítica, que essa autocrítica é o que vale a pena. Ninguém pode mudar ninguém. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Então para de se colocar acima de qualquer pessoa e se nivela as pessoas ao nível do compromisso que Deus deu de amá-lo acima e ao próximo igual. Você não está acima de ninguém, nem do que está do lado de fora, armado e intentando contra a vida de outra pessoa. Você não está acima dessa pessoa. A única coisa que nos diferencia hoje é o nosso destino final. Aqui na terra, nada. A justiça alcança, as doenças alcançam todos, o mosquito da chikungunya, da zika e da dengue morde todo mundo. Mas Deus nos diferenciará lá na eternidade.
quando ele vai colocar todo mundo do jeito que ele quer, de joelho diante dele. E ele vai dizer a você: vinde, bendito de meu Pai. E vai dizer àqueles que não o quiseram: aparta-te de mim. Escolheram viver longe, agora vivam eternamente longe de mim. É desse jeito. Então, é muito importante nós nos colocarmos para o outro com um jeito novo. Muitos cristãos têm sido reconhecidos pela depressão que passam, pela autocomiseração, pelos sentimentos de baixa autoestima. Deus não chamou e te salvou para isso não, meu irmão. Deus quer te curar. Começa a buscar ajuda, começa a pedir socorro, começa a ser transparente e sincero, começa a confessar seus pecados, começa a tirar o que te atrapalha, porque nem tudo que nos prejudica é pecado. O texto diz que nós devemos correr de tudo que nos atrapalha, do pecado também, e andar diferente. Então, às vezes você tem um mau hábito, às vezes é a ira, às vezes é a falta de perdão, e isso está te limitando, e as pessoas te reconhecem por isso, como Ananias também pensava a respeito de Paulo. Mas Deus hoje quer revelar um novo jeito das pessoas te verem. Eles querem falar assim: cara, essa pessoa ama demais mesmo, né? Vou te contar aqui no segredo para ele não ouvir, porque de repente ele vai lembrar. Mas eu estava devendo um dinheirão a ele, rapaz. E passa perto de mim e fala: acho que esqueceu que eu estou devendo a ele. É desse jeito. Nós vamos ter um novo posicionamento. E isso vai levar as pessoas a nos enxergar de um jeito diferente. Terceiro, o grande doador nos deu o seu amor para que possamos valorizar a vida humana como ele valoriza. O texto nos mostra que então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Agora eu vou te perguntar: há quanto tempo você acha que Ananias era amigo de Paulo? Você acha que quanto tempo tinha que Ananias tinha afeição para chamá-lo de irmão? Era instantâneo, irmãos. Instantaneamente. O camarada que acabou de conversar com Deus a respeito do que ele pensava sobre ele, acatou o amor de Deus e foi lá e olhou Paulo como ele o era no novo relacionamento dele com o Eterno. Aí você recebe um novo convertido aqui na igreja, cheio de recalque. Será que vai mudar mesmo? Será? Isso aí não valia nada. Passou por aquela porta, levantou a mão, veio aqui, é irmão. É irmão. E você tem que acreditar mais nele do que ele consiga acreditar, porque a tua fé é capaz de dar a ele porções de fé diária. Cara, tu vai conseguir sair, rapaz, tu vai largar esse vício, tu vai largar tudo isso. A pessoa sai daqui, volta para a vida dela, mas ela não volta sozinha. Ela volta com o teu amor, com o teu encorajamento, com a tua palavra de eu estou contigo. Se der ruim, me liga, me chama no zap, eu vou te ajudar, você não vai ficar mais fora. Você é meu irmão, você é minha irmã. Queridos, Deus nos deu o amor para que nós possamos valorizar a vida humana. Pessoas são pessoas, mas parece que viraram objetos. E a gente está aceitando isso. E a gente está vivendo padrões de relacionamento baseado não em amor, mas em sentimento. John Stott diz que amar é mais serviço do que sentimento. Amar é mais serviço do que sentimento. Sabe por que muitos casamentos estão acabando? Porque eles são baseados em sentimento e não em amor. Porque quando o amor é um sentimento,
o amor pode acabar. Agora, amor que é mandamento, esse não acaba nunca. Pastor, algum pregador ao longo dessa jornada de 40 dias alguém deve ter falado aí para vocês os tipos de amor que existem, né? Amor filo, storge, ágape, eros. O nosso, querido, é o que vem de Deus, é o ágape. É o ágape. É um amor que transcende tudo o que aconteceu para trás, todas as expectativas humanas, porque ele tem origem em Deus, e ele é resultado do perdão, da graça de Deus e da oportunidade de coisas novas na nossa vida. Quando Pedro traiu Jesus, e aqui é difícil pregar, tem muitos pastores, né? Mas vocês podem perguntar para eles, não estou falando mentira, não. Quando Jesus volta, ressurreto, e vai conversar com eles, e fala com eles assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, eu te amo, Senhor. E ele fala, Pedro, mas tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí diz que Pedro chorou e falou assim, tu sabes, Senhor, que eu te amo. O português empobreceu muito o texto, né? Essa é a questão, porque no original não são iguais as palavras. Não são iguais. Deus diz para Pedro, Pedro, tu me agapos. E aí Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te filomai. Deus diz para Pedro, tu sabes, Pedro, tu me amas incondicionalmente. E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu tenho por ti um grande apreço. E aí o Senhor fala assim, mas fica comigo, cuida do meu rebanho. Ele disse assim, mas Pedro, tu me agapos, me ama incondicionalmente. E aí Pedro, talvez, estou conjecturando, mas talvez envergonhado pelas vezes que negou, ele disse, Senhor, tu sabes que eu tenho por ti um grande apreço, eu te filomai. E aí da terceira vez, ele vai e fala assim, Pedro, tu me filomai? E aí o texto diz que Pedro chora, porque Deus fala como se dissesse, Pedro, tu só tem por mim um grande apreço. E ele chorando diz ao Senhor, Senhor, tu sabes que eu te agapos. Eu te amo, independente da minha jornada passada, eu te amo e eu estou disposto a ser a pedra pela qual o Senhor vai fundar a tua igreja. Queridos, Deus, Ele vem no nosso nível, Ele abaixa-se, Ele abraça-nos, Ele nos acolhe, Ele veio numa manjedoura para se comunicar com a igreja, para se comunicar com os que são teus. Queridos, você não está aqui porque você quis estar aqui, não. Deus salva porque Ele quis salvar. Então para de se menosprezar, para de se sentir pequeno, porque para valorizar a vida humana você precisa se autovalorizar. Você precisa ter um padrão elevado de si mesmo. A Bíblia diz, não pense mais do que deveria, mas seja honesto. Isso quer dizer, eu não estou tão bem, mas eu estou caminhando para ser. Por isso eu estou no Celebrando a Recuperação, por isso eu estou na célula, por isso eu não falto culto, por isso que o pastor fala, tem que ler tal livro, eu estou lendo tal livro, eu estou orando, eu estou jejuando, porque eu quero ser amanhã numa versão melhor do que sou hoje, mas hoje eu sou aquilo que Deus quis que eu fosse, e eu me apeguei a isso com firmeza, e não desisti disso. Quando você começar a valorizar a vida neste aspecto, nessa dimensão, nessa profundidade, casamento nenhum na igreja acaba mais, porque deixa de ser sentimento, o amor, para ser uma expressão genuína de vida. Não é mais apreço, é compromisso. E aí a gente casa, e aí o corpo muda, e aí o mundo muda, as coisas mudam, mas o compromisso permanece. Porque a Bíblia diz que fé, esperança e amor não perecerão nesse mundo. Elas nos acompanharão até o fim. Ao ponto de que vai chegar um dia que só existirá o amor. Então quem tem amor não acaba, não esgota, não se finda. Olhe para o outro e comece a amar e não gostar só
mas amar verdadeiramente. O autor James C. Hunter, no livro O Monge o Executivo, ele diz que o amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Quem viu Quarto de Guerra aqui? Amém. Vocês viram isso lá, amém? Amor que vira o jogo. Porque ali não é só um filme falando sobre intercessão, não. É amor. É amor. Existia amor, por isso ela brigou. Por isso ela foi até o fim intercedendo e crendo que Deus ia reverter aquela situação. Quarto, o grande doador nos deu o seu amor para que nossas prioridades estejam no que é eterno. Atos 9:20 diz que logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Interessante que Paulo não levou anos para começar, ele logo começou a pregar. E mais, ele não adaptou a vida nova dentro da vida velha. Ele passou a viver a vida nova. Ele trocou. A Bíblia diz que não dá para colocar vinho novo em odre, senão se rompe. Paulo não queria perder aquilo que ele tinha ganhado de novo. Então o que ele começou? Ele começou uma vida num odre novo. Ele começou a pregar, ele começou a ter uma rotina nova. Às vezes nós chegamos num ambiente de fé, num ambiente de coisas eternas, preocupado com as coisas que são passageiras. Quantas vezes, seja honesto, não precisa falar, mas na sua mente, quantas vezes, estando nesse culto hoje, você já pensou nas coisas que estão lá fora? Meu irmão, o Senhor de toda a terra está nesse lugar. O Rei está nesse lugar. E você vai se dar a coisas fúteis e passageiras que estão lá fora. Comece a viver baseado nesse amor, amando o que é eterno. Olha, eu não sei qual é a tua profissão. Goste dela. Faça o melhor. Viva no nível da excelência. Mas ame o teu ministério. Ame o teu ministério. Porque o dia que as coisas se cruzarem e Deus te pedir, esteja disposto a entregar Ele. Eu sou formado em tecnologia da informação, trabalhei 12 anos, cheguei a níveis de gerência e quando estava razoavelmente melhor, né? Eu fui a São José dos Campos, em uma das ministrações do pastor Carlito, eu fui parar lá na frente, e eu voltei e falei para minha esposa, eu falei, amor, eu entreguei a minha profissão ao Senhor hoje. Eu estou disposto a largar tudo para ser do ministério. Só que para mim eu ia administrar isso, né? Aí eu cheguei no Rio, eu trabalhava numa empresa com sede em São Paulo. Eu cheguei e aí me chamaram na gerência e falaram que assim, veio uma ordem do alto, o alto pra gente era Lorena, em São Paulo, e mandaram te demitir. Aí eu falei, ô Jeová, eu ia juntar um dinheirinho antes, né? E eu pensava em sair no final do ano, e eu entreguei na conferência Inspire, lá em maio, né? Aí fui para casa, não falei nada com a esposa, assim, por telefone. Cheguei, ela chegou em casa, o trabalho, eu falei assim, amor, eu fui demitido. Mas como? Você falou que tinha sido elogiado, que tinha sido, né, elogiado por um projeto que você acabou de fazer. Eu falei, amor, mas veio uma ordem do alto, né? Aí, eu cometi um grande erro na minha vida. Passado alguns dias, eu meio desesperado, porque a minha vida, minha estrutura não comportava no que a igreja podia me pagar. E eu não tinha um convite melhor da igreja, eu tinha que me adequar à igreja, uma igreja começando,
né, com 50 pessoas e nem todos, né, profissionalmente ativos. E aí eu falei assim, eu vou arrumar um emprego. Eu acho que não era a hora. Eu entendi mal. Se for um acaso, né? Irmãos, eu entrei, assinei um contrato com uma empresa para modernizar um parque dela, uma das unidades dela. Eu fiz o projeto, entreguei o projeto. E quando eu estava fazendo 45 dias na empresa, sendo elogiado pelo gestor que me contratou, fizeram uma reunião de cúpula e me demitiram. E eu saí muito envergonhado de lá. Porque eu falei, Deus, como eu fui tolo. Como, Senhor, eu menti para Ti, dizendo que eu estava entregando minha profissão lá. E quando o Senhor me pediu, eu não tive coragem de entregar. Desde aquele dia, nunca mais eu procurei emprego. Nunca ganhei o que eu ganhava, mas nunca me faltou nada. Porque o Senhor, Ele nos cobre de amor. Fiquei por vários meses sem ter carro. E andava com um carro emprestado de um irmão que tinha mais de um carro. Ele apareceu um dia e falou assim, pastor, eu vou te emprestar um dinheiro para o senhor comprar um carro. Eu falei, para que você vai me emprestar dinheiro se eu não tenho como te pagar? Aí ele pegou o dinheiro que ele falou que ia me emprestar, foi lá, comprou um carrinho velho. Foi lá e falou assim, então fica andando com o carro. O carro é meu, tá no meu nome, é meu. Você pode só ficar andando com o carro. E eu fiquei um bom tempo andando com o carro, sem ter um carro próprio. Isso é amor. O amor que nos leva ao nível das coisas eternas. Quando eu coloquei a minha vida e minha prioridade no que é eterno, o que é terreno passou a ser responsabilidade do meu Deus. Agora, enquanto eu tentei administrar minha vida terrena, enquanto eu fazia algo eterno para o Senhor, eu não fiz nenhum nem outro bem. Porque o nosso Deus, Ele não mexe em campo dividido. Ele não fica num altar que Ele não é exclusivo. O nosso Deus, Ele é um Deus de exclusividade. Hoje eu quero te convidar a amar um ministério que Deus está te chamando. E a gostar e fazer com muita dedicação a tua carreira que está lá fora. Mas a amar aquilo que é eterno. E por último, o grande doador nos deu o seu amor para que possamos trazer o céu para a terra. Queridos, essa é a tarefa da igreja do Senhor Jesus. Trazer o céu para a terra. Nós não estamos aqui porque o Senhor ainda não quis vir. Nós estamos aqui porque, estando aqui, o mundo ainda tem esperança. A igreja é a esperança do mundo, queridos. A igreja é o céu na terra. A igreja é a atmosfera das coisas sobrenaturais que estão acontecendo. É só na igreja que pessoas são curadas. É só na igreja que acontece milagre. É só na igreja que câncer é destruído. É só na igreja que vidas são restauradas de condições terríveis sociais para condições completamente novas. O Senhor nosso Deus está fazendo um mundo novo, trazendo o céu para a terra através da vida da igreja. Você está indo para a rua, está dando cesta básica, está cuidando de pessoas, está fazendo coisas boas. Mas eu vou te dizer um negócio maior do que isso. As pessoas que vocês estão alcançando por causa da questão social delas vão se tornar grandes e vão ser doadores muito generosos, porque o Senhor está trazendo essas pessoas não para viver à base da igreja, lá sendo cuidado, mas para começar a cuidar também. Queridos, você vai ver gente que vivia em casa que estava caindo o teto, dando ao Senhor grandes quantidades e morando em habitações boas, porque o nosso Deus está fazendo nova todas as coisas e Ele já começou. Se você quer ver, você consegue ver as coisas novas, porque Ele já está trabalhando. O céu já está vindo para a terra. A igreja que entende isso já está trazendo o céu para a terra. E você precisa de decisões. Você, membro dessa igreja, precisa de decisões. Atos 9:31 diz que a igreja passava por um período de paz. E toda a Judéia, Galiléia e Samaria
ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A igreja que passava por um período de paz que Paulo encontra é a igreja que antes ele perseguia. Que coisa, né? Porque Deus está tirando o mal da terra. Ele está tirando. Ele pode não ter tirado de Brasília, mas Ele já tirou da minha vida. E eu não dependo de Brasília para viver a abundância do Senhor. E era essa a paz que a igreja tinha. Não é que a igreja não tinha ameaças, mas ela estava em paz. Ela vivia na abundância, ela não vivia na escassez. A igreja que Paulo encontrou em paz, a referência dela hoje é esta igreja para você. Essa igreja está vivendo em paz, está trazendo os céus para a terra, está disposta a viver os ensinamentos que Paulo tem sobre a igreja, porque ele não encontrou uma igreja em paz, e ele começou a fundar igrejas a partir desse modelo. E aí ele nos escreve lá em Romanos 12, 9 a 18, ele diz assim: o amor deve ser sincero na igreja. Ele diz isso para a igreja romana. Ele diz assim: odeiem o que é mal, mas apeguem-se o que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos e façam todo o possível para viver em paz com todos. Essa é a igreja que você está hoje. E a primeira decisão é para membro dessa igreja. Porque você pode estar aqui e não estar na visão. Então hoje entra na visão. Assuma o compromisso do texto de Romanos 12. Comece a viver nessa dimensão. O texto fala de hospitalidade. Você acha que pessoas de níveis inferiores sociais não têm a oportunidade de entrar na tua casa, porque tua casa é bonitinha, arrumadinha, de luz? A igreja verdadeira é essa igreja aqui, que diz que associa pessoas de posição inferior que vocês. Leve pessoas que estão passando fome para casa que tem abundância, para eles saberem como é que Deus faz com que são dele. Para de achar que você que construiu aquela casa, você que comprou aquele imóvel, você que mobiliou aquela casa, você que botou comida lá, porque todas as coisas boas provêm de Deus. E você precisa reconhecer isso. Então, membro dessa igreja, assuma um compromisso em trazer os céus para a terra com a vida dessa igreja. Todas as vezes que vocês como igreja for lá para fora e buscar gente, vocês vão descobrir que vocês estão com um problema, espaço. Então não adianta ter compromisso em trazer gente e não ter compromisso em cuidar dessa gente. Traz ele para cá, cuida dele, mas saiba que você precisa construir espaços, adequar espaços para comportar aqueles que você está trazendo. Eu vou falar algo aqui que eu falei para o pastor. Eu falei isso para ele. E eu não estou falando isso para ganhar a amizade dele, porque a amizade dele eu já tenho. Não estou falando isso porque ele me pediu, porque eu falei isso para ele. Eu disse para ele que a semente para o novo templo vai sair dos 40 dias. Eu disse isso para ele. Nós estávamos por telefone, isso gritou dentro de mim. Eu falei: pastor, receba aí, porque a semente para a expansão do prédio vai sair dos 40 dias de amor.
Porque que amor é esse que funciona para dizer às pessoas que existe amor, mas não funciona dentro da casa? A casa é o referencial. A casa é o lugar de envio. Aqui não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida. E não se gasta menos dinheiro para fazer uma base de lançamento de foguete. Não se gasta muito, porque quando falha-se o lançamento, se perde todo o projeto. Então a base de lançamento é uma mega estrutura que vai ser usada uma única vez. Membro da Igreja Batista Memorial, você está numa igreja de abundância. Celebre essa abundância, mas reparta, porque se Deus der dinheiro a essa igreja, não vai ser fazendo um DOC da conta dele para a conta corrente dessa igreja. Ele vai dar a você, e você vai receber, vai celebrar e vai repartir no nome de Jesus. E eu tenho um segundo convite, e esse segundo convite é para você que está nos visitando hoje. É um convite. Se você hoje visitou essa igreja, eu quero te convidar a permanecer nessa igreja. Se você hoje veio saber o que é essa igreja, eu quero te convidar a ser essa igreja. Eu quero te convidar a ser membro, ser família, ser um lugar para Deus morar, ser um templo para o Espírito Santo de Deus. E se você tem essa decisão, se Deus te pegou de jeito hoje como pegou a Paulo, eu quero orar pela sua vida, eu quero te conhecer, eu quero ver sua mão, que eu quero orar por você. Depois o pastor vai vir e o pastor vai orar pelos membros dele. Aí você já vai estar no bolo. Ele vai orar pelos membros, pela aliança de compromisso que vocês vão fazer hoje com a visão. Mas se existe alguém hoje visitando, que vai deixar de ser visitante hoje, no nome de Jesus, quero te conhecer, eu quero orar por você. Onde está? Faça um sinal com sua mão para que eu possa ver. Hoje, deixe aquela luz que brilhou para Saulo brilhar na sua vida. Hoje, receba o amor que te mostra um caminho mais excelente. Hoje, receba o amor que estabelece um novo jeito das pessoas te verem. Talvez tua preocupação para fazer essa decisão é a seguinte: como é que eu vou resolver minha vida lá fora se eu me filiar a uma igreja? Eu quero te dizer que não é isso o problema, não. Porque o que os outros pensam a seu respeito não é o que Deus pensa a seu respeito. E a partir da tua decisão vai importar o que Deus pensa a teu respeito. Se você quer hoje este novo momento de vida, essa decisão, no nome de Jesus, levante sua mão. Eu quero celebrar com você, eu quero orar por você, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Existe alguém? Então vem cá, pastor, sobe aqui. Agora é contigo. Só ora pelo compromisso que eles fizeram. Eu não sei quem fez esse compromisso, mas não adianta ele fazer olhando para mim, tem que fazer olhando para você. Porque se a gente não consegue ver no nosso líder espiritual a presença de Deus, vê-lo como a voz de Deus sobre as nossas vidas, a gente está inadequado nesse ambiente. Porque ele não foi colocado aqui por mãos humanas. Se você estava aí no dia que votaram para que ele fosse aceito pastor, sinta-se feliz, porque foi o Espírito Santo que levantou tua mão. Porque só existe pastor dado pelo Senhor. Ele disse assim: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Então acredite a ele a confiança que ele precisa. Dê a ele o retorno do teu compromisso. Mas no nome de Jesus, ame lá fora e ame aqui dentro. E ame ele. Ame muito. Ame ao ponto de, se for preciso, se jogar na frente dele para tomar o tiro. Mas ame. Porque não tem quem dê honra que não seja abençoado.
Eu vou orar pela sua vida, meu pastor. E em seguida você vai orar pela sua igreja. Deus, obrigado por me trazer aqui. Esse púlpito é do Senhor, mas está sobre o cuidado do pastor Marcelo. E ele me permitiu subir aqui. Deus, eu não mereço, mas o teu amor me fez merecer. Ah, Deus, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por me fazer ver que o Senhor pensa mais de mim do que eu mesmo conseguia pensar. E muito obrigado por me ligar a ministérios tão abençoados, por me dar amigos tão preciosos. Que o Senhor faça do Marcelo tudo o que o Senhor quer para esta igreja, para a família dele, para a esposa, para a filha dele. Abençoe, ó Deus, essa casa, que a casa do teu filho tenha abundância, que o pão que ele come seja o mais macio, que a água que ele toma na sua casa seja a mais fresca, a mais pura, que o organismo dele seja saudável e que ele tenha o vigor de um profeta, de um apóstolo, de um mestre, de um pastor evangelista. Que o Senhor o encha de dons, de talentos e fortaleça a sua visão e o seu amor. E que a sua igreja possa ser a voz do Senhor a dizer para ele por diversas vezes: nós cremos também, pastor. Como uma palavra do céu dizendo: filho, eu sou contigo. Sou eu que faço, porque a glória é minha. Deus, o abençoe, o fortaleça e multiplique a sua visão e a sua liderança no nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado, tá?